E aí, meus saleiros e minhas luminárias, tudo bem com vocês? Estamos juntos aqui mais um dia para continuarmos estudando a lição da Escola Sabatina. E hoje, domingo, qual é o subtítulo que nós temos aí? Compartilhando as boas novas. Deixa eu te fazer uma pergunta, e essa pergunta vai ser muito importante para o nosso final, tá? Você pode dar para alguém aquilo que você não tem? Pensou? Guarda aí que você vai entender essa pergunta daqui a pouquinho. Bom, no nosso estudo de hoje, nós vamos ler Lucas, no capítulo 24, dos versos 1 até o verso 12. Depois você dá uma lida lá para você compreender. Eu vou aqui resumir a história. Nós temos algumas mulheres que aparecem nesse relato, que elas esperaram o Santo Sábado acabar e no primeiro dia da semana, bem cedinho, elas pegaram ali algumas iguarias, algumas ataduras e foram para o túmulo para poder embalsamar o corpo de Cristo. Elas estavam tão preocupadas em embalsamar o corpo do mestre, em cuidar do corpo do mestre, que elas, creio, nem pensaram, né? Como a gente vai remover aquela pedra gigante, como a gente vai tirar aquilo. Elas estavam preocupadas em cuidar do mestre. Chegando lá, elas viram a tumba aberta e elas se assustaram. E então aparecem dois jovens ali, duas pessoas com as vestes brilhantes. Elas se assustam, ficam ali, nossa, o que está acontecendo? Quem são vocês? E esses rapazes chegam e falam o seguinte, ó, não precisa ficar com medo. Eram dois anjos, como nós sabemos, e ali eles dão as boas novas para aquelas mulheres. Na verdade, eles simplesmente as lembraram do que o próprio Cristo tinha dito. Falou com elas o seguinte, olha, ele não está morto, ele ressuscitou, ele está vivo. E foi uma mistura de alegria, de desconfiança, de euforia, e elas saíram correndo e foram avisar os discípulos, foram contar para os discípulos. E quando elas contam para os discípulos, até ali é citado, né, que elas tiveram um delírio. E Pedro, ele sai correndo, como nós sabemos da história, João sai correndo, Pedro também, e Pedro olha ali quando chega, né, João não entra no sepulcro, é Pedro que entra, e Pedro ali, ele somente fica admirado pelo que aconteceu. Na ideia dos discípulos, Jesus teve o corpo roubado. Mas isso fica para um outro dia aqui que a gente vai estar estudando na lição, tá bom? Mas então, Pedro ali fica admirado e preocupado. Vamos colocar agora no lugar de Pedro e vamos tentar entender e se comparar com ele. Assim como Pedro, muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar o que as pessoas nos falam. Aquelas mulheres receberam as boas novas e acreditaram e tomaram aquela bênção para si. Ou seja, elas deram aquilo que elas tinham. Pedro não tinha nada. Como Pedro poderia aceitar se ele não aceitou receber? Vamos nos colocar no lugar de Pedro. Pedro tinha negado a Cristo, correto? A última vez que Pedro viu Cristo foi naquele momento ali de olhar para ele, de ter negado a ele, e a Pedro num remorso tremendo. Tanto que, se nós pegarmos num dos relatos da Bíblia, até nisso Cristo se preocupou com Pedro. Se você pegar a sua Bíblia lá em Marcos 16, no verso 7, nós vamos ver o seguinte, ó, o anjo fala o seguinte, mas vão e digam aos seus discípulos e a Pedro, o anjo destaca o nome de Pedro aqui, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele disse. Queridos, é impressionante isso daqui. Até nisso aqui, Cristo se preocupou com Pedro. Ó, fala com Pedro que eu tô esperando ele. Porque Pedro sentiu uma tristeza profunda do que tinha acontecido minutos antes da morte de Cristo. Pedro estava muito triste com tudo que tinha acontecido. Ele foi o que mais sofreu com tudo aquilo. E Jesus se preocupa até com isso. O anjo dá o recado, ó, os discípulos e Pedro, fala que Pedro ainda é importante. Ele tem que encontrar Jesus lá na Galileia. Mas independente da reação de Pedro, de não ter acreditado nas mulheres, de quando ele viu ali o túmulo vazio, ele ficou ali admirado, ficou ali triste, preocupado, elas compartilharam as boas novas. Lembra que ontem eu falei que o que mais nós podemos levar, o que mais pode nos motivar a pregar o Evangelho é o que aconteceu na nossa vida? Aquelas mulheres tiveram uma experiência com os anjos de Cristo
receberam a notícia, reacendeu a chama, porque elas estavam extremamente tristes e elas acreditaram que o Redentor estava vivo. E elas saíram para compartilhar, não quis esperar. E você, meu amigo? O que falta para você, minha irmã, para levar, para ser motivado a pregar o Evangelho? De onde Cristo tirou você, onde Ele colocou você? Quantas provações você passou, você sofreu e Deus te deu a vitória? Hoje você está passando por provação de novo, que crente passa por provação, não tem jeito, essa é a nossa vida, mas você está firme porque Deus tem guiado você. Use as suas experiências. Ellen White fala isso, que o maior sermão que nós podemos pregar é a nossa vida. Assim como essas mulheres receberam a mensagem e levaram adiante, que nós possamos fazer a mesma coisa. Amanhã nós vamos estudar mais um pouquinho, aprender mais um pouquinho sobre esse tema e eu aguardo você aqui comigo. Mais uma vez, compartilhe, curta, ative o sininho. Vamos juntos mostrar também a Bíblia através aqui da lição da Escola Sabatina. Um abraço para você e até amanhã.